Fala galera, a Gavnari. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os spoilers do capítulo 250 de Jujutsu Kaisen que saiu e tá sensacional. Nós temos nosso querido Yuta copiando certas técnicas e utilizando contra certas pessoas, explicação sobre técnicas e expansões de domínio, e esse capítulo tá sensacional. Então sem mais enrolação, já deixa o seu like, inscreva-se e compartilha esse vídeo. Bora! E o capítulo inicia com o narrador dando algumas explicações sobre a expansão de domínio do Yuta, onde ele diz que o domínio de Okotsu Yuta, verdadeiro e autêntico amor, permite que o Okotsu selecione uma técnica amaldiçoada que ele copiou e possa aplicá-la como um golpe certeiro em seu domínio. E ele também fala que técnicas além dessa que são mantidas aleatoriamente dentro das katanas no domínio e somente o Okotsu pode utilizar essas habilidades. Ele também fala que o próprio Okotsu nem mesmo sabe que técnica amaldiçoada está apitando dentro da katana até que ele a segure. Ele também fala que após ele utilizar essa técnica amaldiçoada, uma vez aquela espada, ela vai sumir. Só que também ele fala que não há limites para o número de katanas, ou seja, beleza, ele utilizou a técnica uma vez, a espada sumiu, mas após isso ela pode aparecer em uma outra katana novamente, ou então assim, pode utilizar a técnica infinitas vezes e não uma quantidade tão limitada quanto alguns pensavam. Nós retornamos com o Yuta, ele criando mini clones da Rika, né, e esses mini Shikigamas. Com isso, ele os envia para atacar o Sukuna. E o Sukuna os manda embora, mas o Yuji ele segue com os socos e o Sukuna os bloqueia, mas sente sua alma tremendo novamente. E imediatamente a Rika ataca de cima, mas o Sukuna consegue evitar, pulando para trás ali, desviando dela, né? E ela acaba socando no chão. Também nos é mostrado que a quantidade de energia amaldiçoada do Sukuna atualmente é igual ao do Yuta, ou seja, tá bem mais baixo do que o normal. E com isso pode dar uma vantagem ali para os nossos protagonistas. E com isso, por conta dessa quantidade de energia amaldiçoada que o Sukuna possui atualmente, ele não pode utilizar aquela técnica que ele utilizou contra o Gojo, agora eu não lembro o nome dela certinho, deve ser corte mundial, dimensional, enfim. E ele também não pode utilizar o desmantelar enquanto ele está utilizando a técnica do sexto. E tudo, pelo menos isso ao mesmo tempo, né? Se ele desativar a técnica do sexto, ele consegue utilizar o desmantelar dele. E com isso, o Yuta ele segue em direção ao Sukuna atacando, né? E ele utiliza a dobra espacial da Uro, enquanto o Sukuna se prepara para enfrentá-lo. Ele analisa a si próprio e ele percebe que não pode utilizar mais a sua expansão de domínio e a sua energia amaldiçoada reversa da mesma forma como ele estava utilizando antigamente. Tudo isso por conta da sua batalha contra o Gojo. Mas então nós temos a Rika lançando o Yuji, o nosso limitador, como se fosse um míssil em direção ao Sukuna, enquanto o Yuta se prepara para acertá-lo com outro ataque. O Sukuna ataca a espada do Yuta, mas o chute do Itadori mais uma vez consegue mexer e abalar sua alma. E com isso nos é dado um pouco de explicação sobre a técnica do Itadori, onde ele diz que o Itadori ele pode sentir o reino entre a alma do Sukuna e do Megumi e consegue acertar isso. E o Yuji ele tá também tentando obstruir a sintonia do corpo do Sukuna e do Megumi, acordando a alma do Megumi, que foi profundamente afundada com o ritual do Ban. E o Sukuna ele percebe que toda vez que ele recebe um ataque do Itadori, sua produção de energia amaldiçoada cai e seu controle sobre o corpo do Megumi diminui, ou seja, tá sendo bem perigoso ele receber esses golpes do Itadori. O Yuta ele então consegue congelar o Sukuna utilizando a arpala amaldiçoada do Inumaki e o acerta com Team Icebreak novamente. E sem dar tempo para respirar, a Rika imediatamente dá um soco e espanca o Sukuna. E o Yuji e o Yuta eles imediatamente correm para começar a segunda rodada, o segundo round dessa batalha, né? Só que dessa vez o Sukuna ele contra-ataca imediatamente, enviando cortes em direção ao Yuta e Yuji. Então ele chuta a Rika no rosto e ataca com cortes também. E com isso os nossos protagonistas são jogados para longe e a Rika também. Só que ela consegue desviar um pouco, não sendo acertada de uma forma maior, mais grave. E graças à energia amaldiçoada reversa, o Yuta e o Yuji eles começam a se curar dos ataques do Sukuna. E o domínio do Yuta ele está limitando o efeito de acerto garantido apenas no Sukuna. E o Sukuna se pergunta se o Yuta foi capaz de fazer isso desde o início ou ele foi desenvolvendo no decorrer da batalha. Mas o aplaude por usar essa técnica de barreira de alto nível. Então já tem um elogio ali do nosso caro Sukuna. E o Sukuna também disse que para descer de um golpe fatal, ele precisa tocá-los e cortá-los. Não é apenas porque sua produção de energia amaldiçoada é baixa devido à batalha com o Gojo, é porque a técnica de Jujutsu ela se atualizou no decorrer do tempo. E com isso as capacidades defensivas dos lutadores da linha de frente mudaram, fazendo com que eles se tornassem mais resistentes, por assim dizer, né? Então o Sukuna começa um diálogo com os protagonistas. E o Sukuna pergunta: o que você fez no último mês? Yuji: esforço e perseverança. E o Yuta ele diz ali um pouco sem jeito, né? Nós trapaceamos. E o Yuta eles ficam tipo, né? Ali fica um pouco sem jeito. E isso nós damos continuidade. E o Yuta ele acha que se o Gojo não tivesse deixado nenhum efeito colateral duradouro em Sukuna, eles teriam sido mortos instantaneamente sem ter tempo de usar a técnica de energia amaldiçoada reversa. Nós podemos perceber que o Sukuna teve sim impactos na sua luta contra o Gojo e está sendo mostrado mais pra frente aqui na obra. O nosso autor está demonstrando que realmente teve impactos e que isso vai ser provavelmente mais explicado mais pra frente, mostrado mais pra frente. E o Yuji ele acha que está com medo de imaginar o que aconteceria se eles não acabassem com tudo isso aqui e agora. E o Yuta utiliza a técnica de Charles e espia o futuro. Ele vê os movimentos do Sukuna e rapidamente os evita e chuta o Sukuna na cara.
E graças a essa mesma técnica é que o Yuta ele consegue saber qual técnica está em cada espada e ele consegue utilizar da melhor forma possível. E o Sukuna então ele começa a contar as técnicas que o Yuta copiou até agora. Primeiro, a escada de Jaco da Anjo. Segundo, a dobra espacial da Uro. Terceiro, o Shikigami de Dru. Quarto, a fala amaldiçoada do Inumaki. Quinto, a visão futura de Charles. Yuta ele percebe que o Sukuna mostrará abertura para uma técnica que ele está vendo pela primeira vez. E o Sukuna ele também se pergunta se o Yuta copiou o infinito do Gojo. Mas ele afasta esse pensamento porque ele só pode ser controlado com a ajuda dos 6 olhos. Então é um pouco difícil o Yuta ter copiado essa técnica. E ao utilizar a técnica de ouro, o Yuta ele dobra o espaço e enfia uma espada nele. E o Sukuna pega a espada irritado, pensando que talvez o Yuta possa estar debochando dele. Mas então, meus caros, o Yuta utiliza uma técnica que ninguém esperava, ou alguns esperavam não, que é a técnica amaldiçoada do Sukuna, o Clivar. E isso no próprio Sukuna. E o Sukuna acaba com seu rosto cortado, meus caras. Se vocês têm ideia do que é isso, o rosto do Sukuna está cortado. E isso nos dá diversas brechas, diversas teorias de como o Yuta conseguiu copiar essa técnica. Ele pode ter conseguido copiar essa técnica de diversas formas. Seja comendo a parte do corpo do Itadori, já que a técnica e a energia amaldiçoada do Sukuna está no Itadori também, impregnado, né, por conta do tempo. Ou por conta daquela mão que foi decepada anteriormente, ou de um dedo, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, mas bem anteriormente, vamos deixar aí a teoria, né? Faltava ainda um dedo pro Sukuna. E ele não tinha conseguido, então talvez, como esse dedo estava sendo escondido pelo Gojo, ele possa ter entregado pro Yuta, e o Yuta possa ter dado a riga para consumir, e com isso ele possa ter adquirido as técnicas do Sukuna, fazendo com que ele consiga utilizar tanto desmantelar quanto privar, e ele também possa utilizar, quem sabe, a técnica de fogo do Sukuna. Não sei, são só teorias, né? Bom, nós temos os próprios cortes do Sukuna chovendo sobre ele. E com isso nós temos o final desses spoilers desse capítulo que tá sensacional, meus caros. E se você gostou, já deixa seu like, inscreva-se. Mais pra frente a gente vai estar trazendo um vídeo abordando tudo isso, todas essas teorias. Então, forte abraço, até a próxima, valeu, falou, fui.